Você já reparou que praticamente todas as procrastinações começam de maneira sorrateira? Geralmente com um questionamento. Será que precisamos ir para a academia hoje? Aí vem os argumentos. Estamos muito cansados, seguidos de pequenos hábitos. Melhor sentarmos no sofá. Para relaxar um pouco, melhor assistir um episódio de uma série, ver o Instagram um pouquinho, pedir um iFood e... Já são 11 horas da noite e você precisa ir dormir porque 6 da manhã tem que acordar para ir trabalhar. Então, da mesma forma que a maior parte das procrastinações nos nossos dias surgem de maneira sorrateira através de pequenos hábitos preguiçosos, se nós substituíssemos esses pequenos hábitos preguiçosos por pequenos hábitos motivadores e produtivos, seria muito mais fácil vencer a procrastinação, certo? Sim! Então, por isso, eu vou compartilhar contigo hoje 5 pequenos e rápidos hábitos que vão te ajudar a diminuir a procrastinação na sua vida. Número 1, deixar o ambiente ou o trabalho organizado para o dia seguinte. Uma das maiores dificuldades que a gente tem e que nos fazem, na verdade, procrastinar é iniciar. Inclusive, tem um trabalho muito bacana da Mel Robbins em que ela explica por que isso acontece e ela também traz a regra da contagem regressiva, exatamente porque ela entendeu, através dos anos de pesquisa dela e dos anos de trabalho dela, que o começo, o primeiro passo, geralmente é aquele que dá maior resistência. Então, quando a gente já, no mesmo dia, deixamos o nosso ambiente de trabalho preparado para a gente somente dar o segundo passo, digamos assim, já fica muito mais fácil no dia seguinte da gente encarar esse medo, encarar esse monstro na nossa cabeça que é aquele trabalho que a gente de repente estava quase procrastinando e de fato ir lá e fazer. Então, por exemplo, se você tem que fazer um relatório, quem sabe já deixa a planilha do Excel aberta no dia anterior, já deixa a primeira palavra escrita. Dessa forma você já desmistificou esse grande medo, essa grande frustração, esse grande desconforto na sua mente e já deu o primeiro passo. E vai ficar muito mais fácil no dia seguinte você simplesmente voltar a trabalhar do que iniciar esse trabalho. Número 2. Usar fones com cancelamento de ruído. Eu já falei sobre isso em alguns outros vídeos nossos aqui no canal, mas a procrastinação, ela muitas vezes vai iniciar não pelo que a gente está vendo, mas sim por aquilo que a gente está ouvindo. Muitas pessoas hoje em dia trabalham de casa, mas também quem trabalha de escritório tá ali trabalhando, tá ali fazendo suas coisas, tá levando o seu dia, de repente escuta alguma coisa. Escuta algum barulho na cozinha, escuta alguém falando alguma coisa que lhe interessa sobre algum assunto que é importante para ele, de repente alguma aposta que não pode perder, de repente algum assunto, alguma fofoca muito importante e tua atenção vai automaticamente para aquela conversa. E esse é o gatilho muitas vezes para iniciar a procrastinação, porque qualquer trabalho que nós procrastinamos geralmente significa que é levemente desconfortável para nós. E nós não gostamos de nos sentirmos desconfortáveis, como já falei inúmeras vezes aqui nesse canal. Um dos instintos básicos de todo ser humano é evitar desconforto. Por que de acho eu vou me sentir desconfortável? Não gosto disso. É desconfortável se sentir desconfortável. Então, quando a gente está ali trabalhando em alguma coisa importante ou prestes a iniciar algum trabalho muito importante e a gente escuta alguma coisa, é tudo que a nossa atenção queria. E é o primeiro passo para a gente começar a fazer alguma coisa completamente diferente quando, na verdade, deveríamos estar fazendo o que está na nossa frente. Ou seja, por definição, começamos a procrastinar. Então, desde que eu comecei a trabalhar de casa, mesmo sozinho, eu usava fones, na verdade, como expliquei no último vídeo sobre a mesa de trabalho. E hoje em dia, como eu tenho meu espaço de trabalho dedicado e tudo ali certinho, eu boto os speakers para tocar, fecho a porta e fico sem interrupção alguma. Mas a ideia é você conseguir criar esse isolamento do ambiente externo, para você não ter motivos, não ter desculpas, não ter esses gatilhos auditivos para tirar a sua atenção e iniciar a sua procrastinação. Número 3. Ir dormir com a louça limpa. Esse é um hábito que para mim, funciona muito bem. Porque existem algumas coisas no nosso dia a dia que nós precisamos fazer todos os dias, né? Ir ao banheiro, comer, trabalhar nem sempre, mas lavar a louça é praticamente uma atividade diária. E é uma coisa que, pelo menos eu, enxergo como sendo um gatilho para procrastinação. Porque eu enxergo uma louça lavada, uma pia organizada, né? Tudo bonitinho, sem sujeira, como sendo o correto. E provavelmente você também. Você deve se sentir bem quando você olha aquele antes e depois na sua pia, né? Tá ali sua pia cheia de louças para lavar, e aí de repente você lava, você olha aquela pia organizada, dá aquele prazer, aquele orgulho, aquela sensação de dever cumprido. E esse sentimento mostra que a gente gosta de ter essa organização. E eu acho super importante isso,
querer sermos pessoas organizadas, pessoas limpas, pessoas higiênicas, eu acho que é uma coisa positiva. Então, é totalmente natural que a gente enxergue isso como sendo certo. Ou seja, pelo menos para mim, quando eu vou dormir e deixo a louça por lavar, eu sei que eu não estou fazendo certo. Em outras palavras, eu sei que eu estou procrastinando. E todas as vezes que eu faço isso, eu falo pra Ana, não, amanhã de manhã eu lavo, não, pode deixar amanhã de manhã. Eu já vou dormir procrastinando, eu já vou dormir me sentindo desconfortável, eu já vou dormir com aquela pendência na minha mente. E quando a gente deixa uma pendência na mente, a gente geralmente se sente... Eu me sinto um pouquinho culpado. E quando a gente se sente culpado, o nosso emocional fica um pouquinho desconfortável, a gente se sente um pouquinho descontente conosco mesmos. E quando a gente se sente descontente, a gente se sente desmotivado. E quando a gente está desmotivado, a tendência é que a gente continue agindo dessa forma. Então, quando começa o dia, a gente já quer... Por exemplo, quando começa o dia e tem louça para lavar, eu vou fazer meu café da manhã, eu já olho aquela louça, já fica uma preguiça imensa. As chances de eu pegar meu telefone para olhar o Instagram... para evitar ter que começar a lavar aquela louça são muito maiores do que se tivesse tudo organizado e pronto para eu iniciar meu café da manhã. Exatamente porque a procrastinação já iniciou. Quando eu começo o meu dia e a louça ainda está suja, eu já comecei procrastinando na noite anterior. Então, como você quer diminuir a procrastinação no seu dia a dia? Ir dormir com a louça lavada é um esforço, eu sei, muitas vezes você já está cansado, você comeu, daí você sentou no sofá com sua parceira, com seu parceiro, assistir alguma coisa, está ali rodeado de preguiça, rodeado de sono, só quer ir dormir, mas geralmente esse é um esforço que vale muito a pena porque vai te dar tranquilidade para o seu sono e vai fazer você iniciar seu dia zerado e não com uma procrastinação. Número 4, usar roupa mais formal. Esse é um ponto que eu preciso admitir para você, eu posso melhorar muito nesse quesito, de verdade. Exatamente porque desde que a gente iniciou o Vida de Titã, a gente teve 1 ano, se eu não me engano, de escritório lá atrás, quando nós morávamos ainda em Porto Alegre. E hoje em dia nós temos escritório novamente, mas eu moro em Santos aqui com a minha mulher e o Augusto mora em Alphaville, que é onde fica o escritório, então eu não vou sempre para lá. Então eu acabo trabalhando aqui de casa, eu tenho o meu escritório aqui dedicado para o meu trabalho e isso me traz um conforto gigantesco de não ter que dirigir 2 horas para ir trabalhar e 2 horas para voltar. O que também significa que, como minha mulher é médica, ela passa boa parte do dia no hospital trabalhando, ainda mais agora na época da residência, que infelizmente ela passa muito tempo trabalhando. Eu acabo tendo muita autonomia na minha casa. Eu posso ficar do jeito que eu bem entender. E muitas vezes eu acabo ficando do jeito mais confortável possível. Só que qual que é a questão? A questão é a seguinte, nós agimos de acordo com as nossas crenças. E as crenças, elas são significados que a gente deu para as coisas do nosso dia a dia. Geralmente, qual que é o significado que a gente deu para uma bermuda de moletom e uma regata, por exemplo? Tempo. Provavelmente lazer, provavelmente descanso, provavelmente um momento em que a gente pode relaxar, um momento que a gente não precisa estar preocupado com a nossa aparência. Só que a realidade é que no ambiente de trabalho nós precisamos sim estar preocupados com a nossa aparência, porque ela é importante. Uma boa aparência indica profissionalismo, indica um profissional competente, um profissional que preza pela sua imagem, consequentemente também preza pelo seu trabalho. Então, isso é importante, nós significamos roupas mais confortáveis como sendo destinadas a lazer e momentos de descontração, enquanto que roupas um pouquinho mais formais, e aqui eu não digo necessariamente terno, não precisa ser a roupa da formatura do primo ou do sobrinho, não precisa colocar o melhor terno possível, não é isso. Não é para uma festa de gala, mas é uma roupa um pouquinho mais formal, botar uma calça, pelo menos uma camisa, uma camiseta interessante, uma camiseta limpa, uma camiseta passada. É sim trazer esses elementos que vão trazer para o nosso significado e para as nossas crenças de que a gente está em um momento de produção, um momento sério, um momento em que a gente está sim levando a sério a nossa produtividade, o nosso trabalho, a qualidade daquilo que estamos fazendo. Nós não estamos descansando. E eu digo por mim, todas as vezes que eu coloco uma roupa um pouquinho mais trabalhada, um pouquinho mais formal que seja uma calça e pode ser até uma camiseta, mas pelo menos uma boa camiseta, uma boa calça, e eu fico aqui em casa trabalhando, as minhas tendências de procrastinar diminuem muito. Eu não vou sentir tanta vontade de ficar, por exemplo, deitado no sofá e dormir, porque a própria roupa que eu estou usando já não é tão confortável assim, já não me traz essa vontade, já não é compatível.
Enquanto que o contrário também é verdadeiro. Quando eu estava de regata ou de bermuda, quando eu estou vestido dessa forma aqui em casa e, por exemplo, eu vou participar de alguma reunião com a equipe, eu já olho para a câmera e muitas vezes eu já não quero mais. Eu já olho, não, quer saber, cara, eu vou colocar uma camiseta, vou botar uma calça, deixa eu me trocar porque isso aqui não é apresentável. Só que eu acabo percebendo isso nesses momentos em que eu estou em contato com outras pessoas, mas se isso significa isso dentro de mim, quando eu estou em contato com outras pessoas, o que você acha que significa no dia a dia, no restante dos momentos do dia, quando não tem outras pessoas aqui? Eu também estou agindo da mesma forma. Eu também estou me sentindo como se eu estivesse descansando, como se eu estivesse de férias, quando na verdade eu não estou. E é isso que realmente acontece. Então o quarto hábito simples e rápido é você botar uma roupa um pouquinho mais elegante, um pouquinho mais profissional, que vai trazer essa conotação, esse significado de profissionalismo, de cuidado, de zelo, de qualidade para o seu trabalho. Vai facilitar muito mais você ficar numa postura mais elegante, você cuidar muito mais daquilo que você está fazendo e vai dificultar, por questões de significado mesmo, questões emocionais, você entrar em pequenas procrastinações. Quinto hábito, pegar sol. Sim. Hipocrisia do caralho. Desculpa, Titã. Esse cara branco igual um papel tá me falando pra pegar sol? Eu sei, Titã. Eu sei que eu posso melhorar muito nesse sentido, mas existem N estudos super interessantes que mostram a importância de pegar sol para a nossa saúde como um todo, a importância de pegar sol para os nossos reguladores de humor, a importância de pegar sol para a nossa imunidade. Eu vou deixar o link de alguns estudos interessantes que falam sobre isso, ainda mais hoje em dia em que nós temos boa parte dos trabalhos sendo feitos dentro de ambientes fechados, em que não temos exposição à luz natural, exposição ao sol direta, a gente acaba, até pela jornada de trabalho, não pegando sol. E criamos assim uma deficiência muito grande de vitamina D e, consequentemente, de todos esses benefícios que a exposição à luz solar direta causa na gente. Inclusive, tem um estudo bem interessante que mostrou a quantidade de pessoas em termos percentuais daquelas que pegaram Covid e quantas tinham deficiência de vitamina D. É um número exorbitante, é uma relação muito forte. E a gente vive sim uma realidade em que, hoje em dia, ainda mais com essa mudança, essa transição para trabalhos home office ou trabalhos de forma híbrida, nós precisamos ir para a rua menos ainda. O meu caso é um pouquinho exceção, porque mesmo antes da pandemia eu já não precisava tanto, porque eu já trabalhava de forma home office. Mas boa parte da população brasileira hoje em dia teve essa transição, acabou acontecendo essa movimentação e precisou ir para a rua menos ainda. Então aquela pouca exposição que tinha de repente 6, 7 da manhã, quando ia para o trabalho, de repente caminhava um pouquinho na calçada, ou meio-dia, quando ia almoçar em algum restaurante próximo ao trabalho e acabava pegando um pouco de sol, que é o que acontecia comigo lá atrás, antes do Vida de Titã. Nem esses momentos mais existem. E isso trouxe uma deficiência em uma vitamina que é muito importante, trouxe uma deficiência em algo para nós que nos faz muito bem. Mas de novo, Titã, todos os hábitos que eu falei aqui para você hoje, teste, veja por você mesmo, veja como você se sente, veja como é que ele faz você se sentir ao longo do dia, veja quais são as emoções que despertam em você quando você faz e quais emoções despertam em você quando você não faz. Pegar sol, para mim, me ajuda muito e eu sinto isso. Muitas vezes eu vou buscar um almoço em algum restaurante aqui perto do meu apartamento, todos os dias meio-dia. E muitas vezes aqui em Santos tem um pouquinho de sol, agora está um pouquinho nublado, mas muitas vezes tem um pouquinho de sol. E esse é o momento que eu acabo pegando um pouco de sol e muitas vezes mesmo. Eu espero um pouquinho, fico eu e o Pepe, que está ali dormindo agora inclusive, fico eu e o Pepe pegando um solzinho, esperando para ir pegar o sol, porque o sol tá tão gostoso, aquele sentimento tá tão bom, me traz um bem-estar tão interessante, tão prazeroso, que eu prefiro ficar ali por mais uns 5, 10 minutos, se possível, ficamos nós dois, eu e o Pepe, assim, igual lagartos, com olhos fechados, esperando aquele solzinho cozinhar a gente e trazer esse sentimento gostoso, esse sentimento bom que vai nos dar um gás, vai nos dar uma energia para o restante do dia. E além disso, eu percebi que você, por estar aqui, quer se livrar da procrastinação e está levando isso a sério porque você já percebeu que ela está no caminho dos seus sonhos. Ou seja, você tem ambição, mas a procrastinação está atrapalhando. E exatamente para pessoas como você, nessa situação, nós fizemos um conteúdo muito importante e mais avançado. Então, se você quer se livrar da procrastinação, quer que ela pare de ser essa pedra no caminho, clica no vídeo que vai aparecer aqui no final desse próprio vídeo aqui e assiste esse conteúdo. É muito importante. Clica no vídeo que vai aparecer aqui agora.